2000. A conjunção de dois planos. Prefácio. Caro leitor, este livro traz a chancela do Vale do Amanhecer. Isso significa autenticidade e desmistificação. O leitor que já conhece os livros precedentes, no limiar do terceiro milênio e sob os olhos da clarividente, sabe da nossa preocupação em simplificar, esclarecer e principalmente, tornar cada assunto acessível a qualquer mente com adequação gradativa. A primeira medida nesse sentido, é tornar claro que o concernente ao espírito e ao destino humanos não é aprendido somente pela mente aculturada escolarmente, mas, sim, pela receptividade de outra natureza, do conjunto psicofísico-espiritual, o ser humano tomado no seu todo. A mente concreta, intelectualizada, é essencialmente transformista, elabora ideias com ideias, muda sempre as formas mas conserva as essências. Porém, a mente espiritualizada é criativa e, na sua elaboração, traz sempre algo novo, não pensado ainda, essencial. É nesse sentido que o Vale do Amanhecer orienta sua mensagem, procurando mostrar que todo ser humano dispõe do mecanismo necessário para saber as coisas fundamentais a seu próprio respeito e do seu destino. A humanidade sempre se preocupou com sua origem e, mais ainda, com seu destino final. Mas, todos os esforços nesse sentido parecem, sempre, terminar nas incógnitas das revelações imprecisas, sejam elas científicas, ou religiosas. Isso tem levado à dúvida, à insegurança e ao desespero final, tão bem caracterizados neste final de ciclo. A finalidade deste trabalho, é trazer um pouco de tranquilidade e segurança. A retrospectiva de 32 mil anos até nossos dias, com boas possibilidades de serem encontradas provas das afirmações, fornecerá à mente humana abundantes elementos de perspectiva tanto da visão individual como coletiva. Também as afirmações do campo psicológico são relativamente fáceis de serem verificadas. Por exemplo, qualquer ser humano, mesmo medíocre nas letras, poderá distinguir, no seu campo de consciência, quando os estímulos de suas ações têm origem no corpo, na alma, ou no espírito. E assim, entregamos ao público mais um trabalho, mais um esforço no alívio da angústia, mais uma mensagem integrante do planejamento crístico, cujo principal objeto de cuidados, é você, que nos lê. Mário Sassi, Trino Tumushi. Neiva. A porta da casa se abriu e a pessoa que eu havia conduzido fez sinal para que me aproximasse. Saí do carro com má vontade e entrei na casa modesta. Na pequena sala estava sentada uma senhora de uns 40 anos, modestamente vestida, em cuja figura se destacavam os cabelos longos e os olhos pretos penetrantes. Foi-me apresentada como Dona Neiva e eu, muito a contragosto, aceitei o cafezinho. Mas não podia despregar os olhos dela. Fez-se silêncio por alguns minutos, e ela ficou me olhando, com ar pensativo. Minha passageira falava sem cessar, elogiando as qualidades da anfitriã, mas eu mal a ouvia. Entre a dona da casa e eu, havia se estabelecido um impasse, e o mundo cessara momentaneamente de existir. Depois das amenidades de costume, ela me surpreendeu com suas palavras. "O senhor está sofrendo muito", disse ela. "Será que não poderia voltar aqui para conversarmos?" "Como é que a senhora sabe?" retruquei. "O que a senhora está vendo?" "Volte aqui e eu lhe direi. Veja se pode voltar hoje à noite." Respondeu ela. "Vem aqui, eu quero ver o seu quadro espiritual." Despedi-me apressado, meio confuso, e o resto do dia passei mais desligado que de costume. Aquela cena e a figura de Dona Neiva persistiam na minha mente e meu coração acelerava quando me lembrava da visita. Tão pronto escureceu, dirigi-me para Taguatinga. Fui admitido na mesma sala, e desagradou-me o fato de nela existirem outras pessoas. Entrei na conversa banal com relutância.
Nesse tempo eu mal tinha a capacidade de ser sociável. Dona Neiva conversava com todos, e eu já desanimava da possibilidade de falar com ela a sós. Embora preparado para mais uma decepção, minha curiosidade persistia. Eram quase 11 horas da noite quando ficamos relativamente sós. Digo relativamente, porque as pessoas mais íntimas se haviam retirado para a cozinha, em companhia dos familiares da dona da casa. Ela, sentada com simplicidade, cruzou os braços sobre o busto e perguntou meu nome e idade. Permaneceu em silêncio alguns minutos, e depois, começou a falar. Seu Mário, disse ela, o senhor é uma pessoa insatisfeita, mas tem uma grande missão a cumprir. Sua vida vai mudar completamente, e o senhor irá encontrar a realização que tanto tem procurado. A vida tem sido muito dura com o senhor, mas agora chegou a sua hora. Tire essa ideia de suicídio da cabeça. O senhor tem muito a realizar. Dito isso, ela calou-se e permaneceu me olhando como se não me visse. Meio constrangido diante do seu silêncio e descrente do que ouvira, desandei uma torrente de queixas amarguradas, eivadas de ironias, que ela ouviu pacientemente. De vez em quando fazia uma observação, e eu, mais desabafado, fui me compenetrando de que não estava diante de uma criatura comum. Passado o primeiro momento de surpresa, notei que ela se havia referido a algumas passagens da minha vida íntima, traçando um quadro muito acurado da minha realidade. Isso, sem eu ter dito nada, ou quase nada, além do meu nome e idade. Era evidente que eu estava diante de um fenômeno novo e com todas as características de autenticidade. Como para dirimir qualquer dúvida, toda vez que ela fazia alguma afirmação, acrescentava: digo-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa conversa foi longa e profunda. Quando deixei a casa, já de madrugada, eu havia penetrado no mundo novo. Minha vida se apresentava, então, com um quadro nítido, com uma explicação para cada fato. De repente, tudo começou a fazer sentido, a ter uma conexão lógica. Senti-me invadido por forças desconhecidas e a divisar um mundo acolhedor, no qual havia um lugar para mim. Passei o resto da noite, insone e excitado. No dia seguinte, tão pronto pude livrar-me das obrigações mais prementes, corri para Taguatinga. Isso se repetiu nos dias subsequentes, e, 3 anos depois, em 1968, mudei-me para lá. Nesse ano, eu passei a ser um doutrinador, de tempo integral, no modesto templo da ordem espiritualista cristã. O que se passou nesse tempo, é quase inarrável, pelas características do incomum, do fantástico, e do admirável. Na aparência, tanto física como social, o meu novo mundo era absolutamente vulgar. Esse fato, esse aparente lugar comum, foi o que mais contribuiu para que meus familiares, os colegas e os poucos amigos me julgassem louco. Isso é bem compreensível. A casa da clarividente Neiva era um simples barraco alongado, que servia também como abrigo de menores abandonados. Na porta havia uma placa desbotada, com os dizeres: Orfanato Francisco de Assis. O templo situava-se a 3 quarteirões de distância, no fim de uma rua sem calçamento. Feito de madeira que já fora usada várias vezes, só se distinguia como templo depois que a gente via seu interior. As pessoas que circulavam entre o templo e a casa grande, como era chamada Casa de Neiva, eram, em sua maioria, de aparência modesta. Mas, havia sempre um ou mais carros vistosos, parados num ou noutro desses locais. As atividades se concentravam no interior desses 2 edifícios, o templo e a casa grande. O frequentador casual pouco via nessas atividades além do lugar comum. Mas, sob essa aparência casual, vulgar, passavam-se os maiores fenômenos espirituais. Ali se vivia entre 2 planos, graças à clarividente Neiva.
Centenas de pessoas tinham suas vidas equacionadas e os mais complicados conflitos humanos tinham solução por seu intermédio. A vida cotidiana era um constante alívio de angústias. Sem formalidades e com poucas obrigações, as pessoas iam passando por ela, de dia, de noite, nas circunstâncias mais banais, e saindo esperançadas, animadas. Só meus olhos atentos é que registravam o esdrúxulo, o fantástico de tudo aquilo. As próprias pessoas beneficiadas raramente sabiam avaliar devidamente o extraordinário das soluções que lhes aconteciam. Para a maioria, tia Neiva era apenas uma criatura simples, que atendia pacientemente e acalmava qualquer aflição. Poucos percebiam a complexa manipulação de forças que a solução de seus casos exigia. A maneira casual e simples de Neiva dizer: "Vou pedir a Deus pelo Senhor", ou, então, "Pode deixar que eu vou fazer um trabalho e as coisas vão melhorar", desarmam a pessoa de tal forma que seu problema já começa a ser resolvido no momento da entrevista. Mesmo na intimidade, nos raros momentos que se ficava só, sem pessoas alheias à casa, a simplicidade e o tom casual continuavam. Mas, meu espírito já estava desperto para a missão. Dia a dia, minha mediunidade se abria e meus sentidos estavam alertas para tudo o que acontecia. Pouco a pouco, num paciente e árduo trabalho de escuta e observação, eu colecionava fatos. Naquele ambiente pobre em seu exterior material, aconteciam os mais variados fenômenos mediúnicos. Os mais visíveis eram as incorporações, quase sempre feitas na intimidade, longe de olhos profanos. As pessoas que viviam em torno de Neiva eram simples, sem escolaridade, e avessas à racionalização. Estavam tão acostumadas com os fenômenos, que nada as espantava. As presenças do mundo espiritual e do etérico invisível eram corriqueiras. Vez por outra, um fato mais contundente chamava a atenção e era comentado durante muitos dias, colorido com lances imaginosos. O que mais me impressionava era a inconsciência humana que cercava Neiva. E assim, com displicência, em meio a uma refeição ou um ato caseiro qualquer, eu colhia respostas de perguntas milenares, de interrogações que os filósofos e os cientistas faziam há muito. Minhas perguntas curiosas logo me granjearam o apelido de o intelectual. Mas minha curiosidade era satisfeita com dificuldade. Cedo aprendi que a posição de um ser excepcional, que vive, simultaneamente, no transcendental e no temporal, é complexa e difícil em relação ao meio. Neiva via as coisas como elas realmente eram, mas não podia falar, mal podia comunicar. Tinha ela que se ater à capacidade de cada um, e principalmente, ao estágio evolutivo de cada interlocutor. Jesus definiu bem essa posição quando disse que não se deve dar pérolas aos porcos. Outra coisa, que logo aprendi, é que as revelações não me eram feitas em função da minha capacidade intelectual ou cultural. Eu as percebia por um merecimento de outra ordem, um estado sutil, notado apenas de relance. Assim, é que entendi aquela máxima iniciática, que diz: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Do contraste entre minha maneira de ser e a da clarividente Neiva, é que pude avaliar minhas imperfeições, meu atraso espiritual. Logo perdi as pretensões de ser um iniciado, pois a distância era muito grande. Dolorosamente, dia por dia, fui percebendo a luta que se travava em mim, entre a personalidade transitória e a individualidade transcendental, a luta entre eu e meu espírito, a briga entre Deus e o diabo. Depressa, desisti de querer me tornar igual a clarividente, pelo simples fato de ela viver em dois planos ao mesmo tempo. Só a intimidade com o mundo do espírito, mediante um simples ato de mediunização, obriga a dar precedência aos atos do espírito.
Eu, como todas as criaturas comuns, sou obrigado a longas lutas para tomar uma decisão, e mesmo assim, às vezes tomo a decisão errada. O ser comum decide por tentativas, erros e acertos. A clarividente não erra, não pode errar, a não ser nas coisas que se referem a ela mesma. Uma palavra sua constrói ou destrói uma vida. Eu conheci alguma coisa do espiritismo tradicional, principalmente do kardecismo ortodoxo. Na minha ignorância, atribuía, subjetivamente, poderes extraordinários aos espíritos. Como todos que acreditam na comunicação com eles, eu achava suas palavras como mais credenciadas que as dos seres encarnados. Logo, porém, compreendi a precariedade dessa posição, diante de duas razões fundamentais: a imperfeição nas comunicações e o respeito que os espíritos têm pelo livre-arbítrio humano. A clarividente Neva é também um caso raro, só dado aos clarividentes, de ser um médium de incorporação inconsciente. Os espíritos que comunicam por seu intermédio fazem livres de qualquer interferência dela, mas raramente dão conselhos ou orientação que decidam o assunto pela pessoa. Mantém-se sempre no terreno do geral, das profecias que exigem elaboração do interlocutor para serem entendidas. Quando recebiam perguntas de ordem pessoal, davam orientação doutrinária e sugeriam à pessoa que consultasse Neva, depois. A clarividente tem, como os espíritos, acesso ao passado e ao futuro das pessoas. Mas tem, sobre eles, a vantagem da vida humana, de viver cotidianamente e conhecer os valores correntes. Percebi, então, que Neiva não só consultava os espíritos, como era consultada por eles. E, assim, fui vivendo e aprendendo. O mosaico de meu conhecimento, acrescentado da minha experiência de homem maduro, facilitaram minha doutrinação e me permitiram dirigir trabalhos mediúnicos. Aos poucos, tornei-me dirigente, não tanto pelas minhas qualidades, e sim pela minha disponibilidade. Eu conseguira, por alto preço, desligar-me das obrigações comuns, e assim, aos poucos, fui me integrando na minha missão. Na proporção em que ela se delineava, eu compreendia melhor a profundidade da missão de Neiva. Sua vida é a vivência crística integral, que vive e dá testemunho. É um super ser constante, que nunca se cansa, nunca para, e sua tolerância chega a ser irritante. Depois de 7 anos de vida ao seu lado, compreendi que esse ser representa o Espírito da Verdade, e que sua missão fundamental é nos preparar para o futuro. Entretanto, esse preparo não é feito por uma profecia específica, mas pela sua própria vida profética. A profecia é ela mesma, vivendo as coisas que transmite. E ela, agora, nos traz as notícias dos fatos que irão acontecer nas próximas 3 décadas, principalmente daqueles que irão ter seu ápice no ano decisivo de 1984. Obtive resposta e voltei, suavemente, para o meu corpo. Pelo aspecto de espanto de Mãe Neném e os outros que me cercavam, percebi que essa viagem os deixara apreensivos, pois fugira ao lugar comum dos transportes anteriores. Embora me recordasse nitidamente do que vira e ouvira, sabia que não podia falar sobre o assunto além de certos limites, e assim fiz. Mas percebia que meus companheiros estavam cheios de interrogações, principalmente em saber onde eu estivera. Interessante é que me senti fisicamente muito melhor que antes do transporte. Assim Neiva descreveu um dos seus primeiros transportes, os quais foram rareando, na proporção em que ela ia sendo mais solicitada em atividade de socorro espiritual. Desde então, os acontecimentos se precipitaram. 1968 e 69 foram anos de trabalho intenso e em condições difíceis. As novas solicitações doutrinárias não encontravam eco nos médiuns habituados com a rotina.
Faltavam-lhes a flexibilidade, o desapego. A grande maioria era submissa ao ritual e aos dias certos de trabalho no templo. Isso tinha seu lado bom, pois garantia o funcionamento ininterrupto da ordem. Os dirigentes, por sua vez, enfrentavam a demanda cada vez maior de suas vidas particulares. Na medida do progresso de Brasília, a luta pela vida se tornava cada vez mais áspera, e isso os afastava muito do trabalho espiritual. Com isso, as responsabilidades iam sendo jogadas, cada vez mais, no ombro de Neiva e no meu. Em fins de 1969, recebemos ordem espiritual para estabelecer uma comunidade tipo rural. A história do Vale do Amanhecer merece um relato à parte, dadas as características especiais do grupo que nele habita. Também, os fatos que acontecem no vale são fora de série. Neste livro destacaremos apenas os mais marcantes, que nos colocaram mais no foco dos objetivos. O primeiro desses fatos foi o confinamento relativo a que Neiva e eu fomos obrigados. Estamos a apenas alguns quilômetros de Brasília, temos transporte fácil e próprio, mas raramente podemos nos afastar do vale. Isso não só pelas necessidades dos seus habitantes como, também, das pessoas que nos procuram diariamente. Outro fato que merece destaque é o sistema econômico do vale. Durante muito tempo, o vale dependia quase que somente de Brito. Brito é um caso à parte, uma original vocação espiritual. É desprovido de cultura intelectual e sua escolaridade não foi além do primário. Mas, desde pequeno, teve sua vida marcada pelo Nordeste, onde nasceu. Cedo, começou uma vida nômade e aventureira. Disso resultou uma personalidade marcante, forte e autoconfiante, característica dos pioneiros da construção de Brasília. Nesse período, ele se destacou como comerciante, pois seu principal talento é o de fazer bons negócios e desprezar dinheiro em pequenas quantias. Desde o início do Vale, até bem recente, ele era apelidado, pelos nossos mentores, de o capitalista da espiritualidade, pois tudo o que se referia a finanças era com ele. Atualmente, ele se dedica a outros empreendimentos espirituais, e o Vale já conta com sistema de autossuficiência que permite manter sua independência econômica. Mas, durante muito tempo, Brito se incumbiu de prover as necessidades básicas, e assim, se formou o trio, que até recentemente, era sua base funcional. Neiva é a clarividente, a portadora das instruções dos dirigentes espirituais, a coluna mestra da missão. Brito foi o esteio material, o administrador no plano humano. E eu sou o cronista, o intérprete, o intelectual, como se diz aqui com toda a simplicidade. A missão. E assim prosseguiu a missão, o preparo das bases que irão esclarecer a humanidade neste fim de era. Daqui, partirá a preparação necessária para a interpretação correta dos fatos extraordinários que irão ocorrer nos dias que se seguirão. Aqui seremos os porta-vozes do Espírito da Verdade, que tão alto falou através de Kardec. Não advogamos exclusivismo, nem julgamos ser os únicos portadores das mensagens celestiais. Apenas proclamamos nossa autenticidade espiritual, nossa dedicação integral, a ajuda aos nossos semelhantes e a ausência de qualquer interesse, seja pecuniário ou doutrinário. Ninguém tem qualquer obrigação para conosco. Nós é que temos obrigações para com a humanidade. Neste livro, seremos os portadores das notícias de um povo de outro planeta, chamado por nós de o planeta monstro, devido ao seu tamanho, em relação à Terra. Seus habitantes são gente como nós, espíritos, ocupando corpos físicos. São moleculares, mas sua composição é diferente da nossa. Seu planeta preside os destinos da Terra desde o princípio, e seu contato com os terráqueos se faz de muitas maneiras.
Nos momentos decisivos, nas transições da Terra em sua trajetória infinita, esse contato se intensifica, se materializa. Esse povo sempre viveu entre nós, e nós sempre vivemos entre eles, e essa convivência sempre foi percebida. Apenas, o registro dessas relações, é que tem sido feito de maneira precária, devido aos limites naturais dos seres humanos. Também, tais registros nenhuma utilidade teriam, pois apenas pareceriam interferências no sagrado direito de decisão, no livre-arbítrio. Para o ser humano, não é necessário saber como é Deus, nem o que ele faz ou pretende. O importante é saber como é o ser humano, e o que ele faz ou pretende fazer. Mas, a pergunta surge naturalmente: por que, então, esse contato atual, e o que pretendem eles? Essas respostas é que pretendemos dar neste livro. Para começar, repetimos a afirmação acima. Não se trata de um novo contato, mas apenas uma nova forma de contato. Eles agora virão, como já vieram no passado, fisicamente. Virão para nos ajudar na difícil e catastrófica passagem deste milênio para o próximo. Por enquanto, virão como socorristas, para nos conduzir através dos desastres físicos, psíquicos e espirituais, que se abaterão sobre nós nos próximos 20 ou 30 anos. Sua própria maneira de chegar já são impactos desagradáveis. Mas tais impactos têm a finalidade de ensaios, de preparação para os acontecimentos do futuro próximo. Seus aparelhos irão causar assombro, e boa porção da humanidade vai se apavorar, mas isso faz parte da sua didática. Muitas vezes, é preciso, ao ser humano, se assombrar e se apavorar para poder enxergar a própria realidade. Basta imaginar, por exemplo, um imenso aparelho metálico socando os céus em velocidade fantástica, com resultados danosos para as aerovias, as comunicações e o equilíbrio da atmosfera, para termos uma ideia do que pode acontecer. Se quisermos estar, realmente, preparados para esse e outros acontecimentos fora do comum, devemos, desde já, ampliar o nosso campo consciencial. Os polos da Terra se aquecerão, e o gelo neles contido irá se derreter. A imensa quantidade de água resultante irá se derramar pelos continentes, e com isso, os mares mudarão de posição. Terras emergirão e outras serão submergidas. Montanhas se tornarão pequenas ilhas, e rachaduras abissais cortarão a terra em todos os sentidos. Os climas sofrerão grandes transformações, e a água e o fogo se alternarão no fazimento da nova superfície da Terra. As modificações orgânicas, resultantes dessas transformações, obrigarão a adaptações psicofísicas do ser humano atual. Essas adaptações são possíveis, pois o ser humano mal conhece sua potencialidade. Conceitos de alimentação, sono e capacidade respiratória terão de ser mudados, para que haja resistência às novas condições ambientais, principalmente no seu caráter mutável do período de transição. O ser humano dos próximos 30 anos será um excepcional, e nisso, os nossos amigos de capela irão nos ajudar muito. Seus missionários já estão prontos para a tarefa, e suas vanguardas já estão ativas em muitos pontos da Terra. Até agora, eles têm exercido sua missão de muitas maneiras, sempre discretos, sempre evitando interferir no livre-arbítrio humano. Alguns ocupam personalidades específicas, outros agem como guias espíritas, e a maioria nem faz sentir sua existência. Na verdade, eles estão fazendo muitas experiências, na busca da melhor forma para sua presença na Terra. Os discos voadores são a mostra disso. Entre eles e nós existe um plano intermediário, o plano etérico. O problema deles é manipular as forças e homogeneizá-las em cada plano. O deles, o etérico e o nosso. Sua maior atividade atual reside na preparação dos seres que irão habitar a Terra no terceiro milênio.
Milhões de seres humanos frequentam suas escolas e vão sendo preparados para o futuro, mas esses seres não têm consciência disso na sua memória física. Sabem-no pela sua mediunidade, sua inspiração. O resultado desse aprendizado se faz sentir em todas as atividades humanas. Na gigantesca luta sideral entre o positivo e o negativo, o bom e o mal transcendentais, essas lições interplanetárias agem como fator de equilíbrio. É por isso que vemos, em meio à selvageria da humanidade, seres bem dotados lutando pelo lado bom. Esses alunos de capela são os que procuram amar o próximo desinteressadamente, os missionários de todas as categorias, os precursores das ideias novas. Mas, essa escola interplanos não é privilégio de ninguém. Verdade que há alunos que vão até lá e recebem as lições na fonte, mas para cada categoria existem escolas próprias. Alguns vão às estações espaciais, que são as casas transitórias, como aquelas mencionadas por André Luiz em Nosso Lar. Outros recebem suas lições aqui na Terra, nas escolas dos mestres capelinos que ocupam personalidades terrenas. Mas o resultado desses estudos são sempre dependentes da sagrada capacidade de decisão, do livre-arbítrio, condição fundamental da existência dessas partículas diferenciadas de Deus, que são os espíritos. Portanto, a tarefa dos nossos amigos de capela é trabalhosa e incerta, como são as nossas lides aqui na Terra. Eles agem, na situação atual, de acordo com o momentum da humanidade, a situação real existente. Não foram eles que decidiram que a situação seria essa, mas sim, a própria humanidade que assim decidiu. Nem a Terra, ou os que nela habitam, foram, jamais, condenados a qualquer destino certo. O destino sempre foi feito pela própria humanidade, e a Terra física é apenas a resultante dessa atividade. A Terra é somente o plano físico e a condensação máxima da potência moldadora do espírito. Se os espíritos que a habitam têm, agora, uma Terra em convulsão, num parto doloroso, devem isso a si mesmos, e não a ela. A Terra é apenas matéria, átomos e moléculas organizados, e nós não somos produtos dela. Isso seria um absurdo em termos de lógica espiritual. A assertiva de que o homem é um produto do meio é válida somente em âmbito reduzido. Átomos, moléculas, células e quaisquer outras partículas que compõem as coisas físicas do planeta, inclusive o corpo humano, são apenas agregados pela força coerciva do espírito, sua capacidade de retenção magnética. Para que possamos compreender isso, é necessário que aceitemos e compreendamos a transcendentalidade do espírito. Isso nos levará, necessariamente, ao fenômeno da reencarnação. Para reencarnar, nascer na Terra, nós, os espíritos, preparamos um corpo, moldado segundo nosso plano encarnatório, e nela habitamos por algum tempo. Mas, é evidente que nós, é que fazemos esse corpo, utilizando a matéria disponível no plano da Terra, e nos submetendo às leis da dinâmica da superfície. Seria absurdo dizer que esse corpo, é que nos criou. Conforme o corpo que criamos, de acordo com nossas possibilidades e nossas intenções, assim será nossa psique, nossa alma. A contingência física determina o comportamento, a psicologia do ser na Terra, sua personalidade. Conforme a persona que envergamos, somos a personagem que atua no palco da vida. Mas os agentes somos sempre nós, os espíritos. Somos atores de uma encenação gigantesca, que se chama humanidade. Escola Interplanetária. A visão do planeta Capela foi a abertura de um curso interplanetário, paralelo à missão da clarividente Neiva. Desde então, ela foi aperfeiçoando sua carreira sideral, vivendo simultaneamente em 3 planos vibracionais: na matéria densa, no mundo etérico e no plano espiritual.
Na concentração física, na sua personalidade, ela tem sido submetida a todas as provas da sua faixa kármica, vivendo a vida de relação com intensidade. No plano intermediário, na física etérica, ela foi aperfeiçoando seu contato com a matriz da Terra, o planeta-mãe, também conhecido pelo nome de Capela. No plano mais alto, o plano espiritual, ela se submeteu aos rigores da missão crística, com todos os percalços do caminho da cruz, do Evangelho e das lições que recebe dos grandes mestres. A vida é contínua e a lei que rege seu todo é uma lei única, que costumamos chamar de Deus. Porém, para cada manifestação, para cada plano existencial, a lei se manifesta de acordo com ele. Passamos, então, a falar em termos de leis. Existem, portanto, as leis que regem as várias gradações do plano físico, as que regem o plano etérico, as que regem o plano astral e as que regem planos desconhecidos, fora do nosso alcance. No ser humano normal, a maior porção da consciência se concentra no plano físico, na vida de relação com o ambiente. Sua consciência dos outros planos é parcial e esporádica. Mediante exercícios, práticas iniciáticas e infinitas situações anormais do plano físico, o ser humano muda o foco de sua consciência, seu estado consciencial. Sempre que isso acontece, ele fica submetido, parcialmente, às leis do plano em que se concentra. Um bom exemplo dessa situação é mostrado pela vida monástica. O indivíduo se retira da vida de relação normal, submete seu organismo e sua alma aos rigores das leis que regem seu espírito. O descumprimento das leis que regem o plano físico produz atrofias e déficits que o afastam das relações normais com os outros seres. É impossível, por exemplo, ser um monge tibetano e, ao mesmo tempo, um atleta ou um bom comerciante. Nunca, porém, é conseguida uma vivência perfeita em tal situação. Os reclamos das leis produzem efeitos dolorosos. O ser humano, nesta situação, procura, então, minimizar as dores, através de artifícios que lhe permitam manter-se nessa anormalidade, como um pássaro em voo. Um dos artifícios mais comuns é a organização em grupo. Para que os poucos possam se manter em voo espiritual, outros executam as tarefas de relação. A isso não escapam nem os anacoretas das mais rigorosas iniciações. As lendas nos dizem que, em atitudes extremadas, certos místicos da Índia são sustentados por animais, que lhes levam o parco alimento. O único ser humano que escapa, com maior perfeição, dessa situação, é o clarividente. Difícil, se não impossível, é saber como se forma um clarividente e o porquê da sua existência. O fato é que são seres raros, e aparecem, vez ou outra, na história deste planeta. A palavra clarividente, ver com clareza, confunde-se com a palavra vidente, ver o que não existe. Confunde-se, também, com vidência ampliada. O termo, como se vê, não faz jus às qualidades do clarividente. Mas não se cunhou, ainda, um termo mais apropriado. O que distingue um clarividente dos seres humanos comuns é o que poderíamos chamar de consciência simultânea, a capacidade de viver a vida de relação em planos diferentes, sem prejuízo das leis que regem cada plano, e sua possibilidade de se comunicar, ao mesmo tempo, pelos meios normais, a cada um desses planos. No segundo contato de Neiva com os capelinos, que será relatado mais adiante, ela estava vivendo normalmente no mundo físico, consciente do solo, do céu, do mundo vegetal e do seu próprio corpo. Psicologicamente, estava consciente da sua subordinação à instrutora terrena, Mãe Neném, e de suas obrigações com seus semelhantes. Ao mesmo tempo, ela ouvia e via um casal capelino, e penetrava na vivência psicológica dele. O terceiro plano, o plano espiritual, se fazia presente na consciência da sua missão e dos seus votos crísticos. Tudo ao mesmo tempo.
Essa complexa vivência resulta, em nosso plano, de várias maneiras. Na manipulação de forças das outras dimensões, ela cura, retifica situações anormais e livra os seres que a procuram de suas angústias. Do contato com os outros mundos, ela nos dá as notícias mais urgentes, de nosso futuro imediato. Do aprendizado com os espíritos superiores, ela nos traz os ensinamentos crísticos e as profecias. A finalidade principal deste livro é, aproveitando as qualidades da clarividente Neva, divulgar essas notícias e esses ensinamentos. Essa tarefa, entretanto, seria impossível se não dessemos, simultaneamente, explicações do mecanismo de contato, dos seres envolvidos e as implicações resultantes. O ser revelador, a clarividente, é ao mesmo tempo um ser humano normal. A gente confunde, muitas vezes, sua personalidade com sua individualidade, e com as coisas que comunica. O fator magnético. Em cada campo vibratório existe um quantum específico de atração e repulsão, a tônica magnética, o poder coesivo. A organização molecular mantém a forma de acordo com esse quantum. O ser humano tem esse quantum ajustado a um meio físico, a uma coesão molecular adaptada à superfície do planeta e adequada aos fatores ambientais. A elasticidade do quantum magnético humano o torna um dos seres mais adaptáveis da Terra. Mas, cada ser tem sua tônica específica, conforme seu destino individualizado. Essa tônica determina sua posição em relação aos outros indivíduos. A variação de posição se deve à luta fundamental de campos magnéticos. O contato no plano físico tem a sua complexidade estudada pela ciência, embora o que se conhece sobre o ser humano ainda seja pouco. No seu aspecto mais simples, esse contato se efetua pelos sentidos, cujo ponto alto é a linguagem vocalizada. Mas, ao mesmo tempo em que se comunica com seus semelhantes, o ser humano entra em contato com seres de outra natureza, de outras dimensões, de outras organizações moleculares. Esses seres têm, também, seu campo magnético específico. Para que a comunicação se efetive, ambos têm que mudar sua tônica e flexioná-la de acordo com suas categorias e as finalidades do contato. Esse tipo de comunicação é do domínio da ciência espiritual, do mediunismo, do espiritismo, do espiritualismo, etc. Nomes que se dá às diferentes doutrinas ou técnicas de manipulação de forças. A experiência mediúnica mostra que esses contatos provocam uma perda relativa de consciência do plano físico, os chamados estados de transe mediúnico. O grau de consciência, ao ser feito o contato mediúnico, determina a qualidade ou categoria do médium. A comunicação feita pelo processo cerebral, pela sensibilização do sistema endócrino, com centro na glândula pineal, e do sistema nervoso, muda o foco da consciência, embora os sentidos continuem alertas. Esse tipo de mediunidade é chamado, na corrente indiana do espaço, de doutrina. Nesse caso, a eficiência na comunicação é apenas pequena porcentagem da captação normal dos sentidos. Ela é filtrada pela razão e exteriorizada pelos sentidos normais. Se o contato se faz pelo sistema nervoso central, com base no plexo solar, a perda de consciência é muito maior. O médium, nesse caso, é chamado de incorporação, isto é, o ser que se comunica entra em contato direto com seu sistema nervoso. Ele se apossa dos controles e a mensagem é transmitida diretamente através do médium. Mesmo assim, a comunicação não é perfeita, pois a perda de consciência do médium é apenas parcial e variável. Na realidade, o fenômeno mediúnico envolve outros fatores, embora a resultante, na prática, seja sempre a mesma, que é a precariedade da comunicação.
seres de organização molecular mais sutil, cujo habitat é fora da faixa reencarnatória, se utilizam do mesmo processo de comunicação. Nesse caso, eles se densificam, isto é, contraem suas moléculas, e sintonizam sua tônica magnética com o médium. Desse complexo encontro de campos vibratórios resultam, normalmente, alterações do ambiente psíquico. A presença de um espírito de alta hierarquia deixa duradoura emanação de bem-estar. O fenômeno é amplo e variável. Na maioria das vezes, o espírito comunicante apenas se projeta no médium de forma semelhante à imagem de TV, nesse caso permanecendo no seu plano ou em algum plano intermediário. Os mecanismos mediúnicos são muito variáveis. Habitualmente se conhecem apenas os mais simples, como a vidência, audiência, olfação, psicografia, incorporação, intuição, etc. Há muita coisa ainda a dizer sobre isso, pois o fenômeno é muito complexo. Outra forma de contato sutil é pelo desligamento do espírito do ser humano. O espírito se liberta do campo vibratório do corpo físico e penetra em outros planos, conservando contato por um cordão fluídico. No plano em que vai operar, ele se entrosa e executa sua tarefa, retornando, depois, ao corpo. Muitas vezes, nessas excursões, ele delineia planos a serem executados pela sua personalidade. A eficiência, nesse caso, depende de sua capacidade na impregnação do ser sob seu comando, daquilo que pretende. Novamente o problema se apresenta em termos de precariedade. Conclui-se daí que a comunicação interplanos é difícil e complexa, mas essa dificuldade apenas mostra a sabedoria divina, que garante, em cada plano, a execução das tarefas fundamentais. Houvesse maior permeabilidade e o ser humano seria um indeciso permanente, e pouca coisa se completaria em cada plano. Daí a raridade dos seres como a clarividente Neva, cuja existência faz parte de uma meta definida nos planos siderais. Ela se comunica, em cada plano, com perfeição, e conserva, num sistema de memória, as coisas dos 3 planos. É comum ela dizer coisas assim: ontem estive com pai Seta Branca e ele me deu instruções com relação àquele assunto. O importante, porém, é que as coisas comunicadas não são de sua lavra, de sua elaboração. Ela é apenas o instrumento, a intermediária, a médium. Sua simplicidade humana, a ausência de qualquer sofisticação intelectual e penhora missão são algumas das garantias de autenticidade. Ela representa o espírito da verdade, cujas mensagens não precisam ser provadas ou comprovadas, pois trazem, no seu bojo, as provas da sua veracidade. Toda sua carreira missionária foi positivada pelos resultados exatos, conforme a natureza da ação. O casal de capelinos. Conforme descrevemos no início, o primeiro contato com os capelinos foi breve e se passou no interior de uma nave, da qual lhe foi mostrado o planeta. Isso acontecera em 1959, e fora um preparo para futuros contatos. Em fins de 1960, o grupo que se havia formado em torno de Tia Neva instalou-se como comunidade espírita, num lugar chamado Serra do Ouro, próximo a Alexânia, a meio caminho entre Anápolis e Brasília, no centro do Brasil. Nesse tempo o grupo já se habituara com o trabalho mediúnico e as relações com os espíritos se processavam normalmente. Incorporações, transportes, vidências, intuições e toda a gama de fenômenos eram rotina na UESB, União Espiritualista Seta Branca, como se chamava a comunidade. Neiva não era a única médium, pois ali todos o eram. Dentre eles, havia excelentes médiums para cada especialidade. Destacava-se a figura de um rapaz, chamado Jair, cuja inconsciência durante o transe permitia o recebimento de mensagens e instruções autênticas. Mas, nem Neva, nem os outros médiums, tinham conhecimento muito nítido das diferenças entre os planos.
Para eles, existiam apenas o plano físico e o plano espiritual. Tudo que não fosse perceptível pelos sentidos era espiritual. Também não se especulava a natureza dos planos espirituais. Não havia, na UESB, tempo ou lazer, face ao trabalho exaustivo e contínuos de atendimento aos angustiados e doentes. Havia, ainda, a preocupação na manutenção das 120 pessoas que ali moravam. Neiva trazia consigo a preocupação daquele transporte no qual vira capela. O fato de lhe ter sido dito que se tratava de um planeta físico a deixara ansiosa por maiores explicações. Nesse tempo, porém, ela estava em fase de aprendizado, e as lições lhe eram ministradas gradativamente. Os espíritos que a assistiam, com quem ela conversava ao natural, se alternavam conforme o ângulo a ser ensinado. Certa tarde, ela sentiu-se inquieta, sem saber qual o motivo. Em dado momento, ela se encaminhou para a encosta de um pequeno morro que limitava o terreno, e lá se deitou sobre a relva. Sem sentir os sintomas habituais de transe mediúnico, ela subitamente viu uma caverna enorme, como se fosse um grande arco de pedra, e sem fundo. Através dela, Neiva divisou uma extensa planície, iluminada por cores variadas, e ponteada por árvores simétricas. Ela continuava deitada, mas ao mesmo tempo, sentiu que penetrava naquele quadro. Nisso, surgiu um casal andando e conversando, parecendo ignorar sua presença. Neiva percebeu que a conversa girava em torno da Terra, seus problemas, e sua evolução. Mas mesmo fascinada pelo que via e ouvia, ela sentia a terra sob seu corpo, e na sua atenção, fechou as mãos na relva que a cercava, com plena consciência disso. Como se não bastasse a prova de seus sentidos, ela ouviu seu nome pronunciado por Mãe Neném, e se apressou a responder. Mãe Neném a repreendeu por ter saído sozinha, e por se arriscar a um resfriado, deitada como estava na terra úmida. Preocupada em não alarmar sua instrutora, ela relatou o que estava vendo, mas esta, na sua zanga, não deu importância ao que ouvia. Pesarosa, Neiva acompanhou-a de volta ao centro da comunidade. Enquanto caminhava ao lado de Mãe Neném, que a aconselhava, cheia de cuidados, Neiva permaneceu olhando o casal que ficava para trás. Pelo que vira e ouvira, ela ficara sabendo que os dois eram habitantes do planeta que lhe fora mostrado um ano antes. A partir desse dia, compreendeu melhor a natureza desses seres e percebeu a diferença entre eles e os espíritos com quem mantinha contato habitual. Os espíritos eram apenas espíritos, mas eles eram seres físicos, relativamente iguais a nós, e habitavam um mundo físico muito semelhante à Terra. Sua aparição não tinha a qualidade diáfana dos espíritos, e sua emanação produzia um efeito incômodo no seu corpo. Anos depois, foi-nos explicado o mecanismo dessa visão. Trata-se de um processo sutil, mas mecânico, que se liga diretamente ao processo sensorial da clarividente, produzindo, inclusive, os incômodos a que aludimos. Esse casal não voltou mais. Mas, outros têm se apresentado, e Neiva, hoje, conhece uma boa parcela de habitantes de Capela. Aos poucos, iremos relatando esses contatos e delineando seus processos de comunicação, na medida em que eles nos explicarem. Iremos descrevendo episódios passados, na proporção que a clareza exija. Este livro está sendo escrito por mim, mas orientado por eles, através de Neiva. Ela e eu somos apenas instrumentos, apenas médiums.